Você já sentiu que sua própria mente se tornou o campo de batalha mais perigoso da sua vida? Que os pensamentos que surgem sem permissão parecem sabotá-lo, empurrando-o para a ansiedade, o medo ou até ideias que o fazem duvidar da sua fé? O que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como enfrenta essa guerra silenciosa. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um mapa de sobrevivência espiritual para quem acorda no meio da madrugada, com a mente em tormenta e o coração em desespero. Vivemos cercados por ruídos externos, mas os mais destrutivos são aqueles que ecoam dentro de nós. Os pensamentos intrusivos, as dúvidas espirituais, a culpa e a sensação de estar distante de Deus se tornam correntes invisíveis. E quanto mais tentamos calar a mente, mais alto ela grita. É uma guerra que não se vê, mas que muitos enfrentam sozinhos, acreditando que sua dor é sinal de fraqueza espiritual, quando, na verdade, é um chamado para a cura. Muitos buscam a fé com sinceridade, mas tropeçam na própria mente. Oram, leem as Escrituras, frequentam a igreja e ainda assim se sentem perseguidos por ideias que parecem profanar tudo o que amam. Por que penso isso? O que há de errado comigo? É a pergunta que atormenta. A verdade é que esses ataques não vêm de você. São flechas mentais lançadas na escuridão para roubar sua paz e abalar sua confiança no divino. Mas há um segredo que poucos conhecem. É possível reprogramar o campo de batalha mental com armas espirituais simples, poderosas e acessíveis. Pequenas orações ao despertar, leituras antes de dormir e um diálogo honesto com Deus podem interromper a invasão do medo e restaurar a paz interior. O que parece impossível pode se tornar uma prática de libertação diária. E o mais importante, não é uma luta que você deve enfrentar sozinho. Hoje, você vai entender como a mente pode ser curada, fortalecida e blindada espiritualmente. E talvez, pela primeira vez, perceba que a sua fé não está falhando. Ela apenas está sendo forjada em meio ao fogo da batalha. Nas madrugadas em que o sono foge e os pensamentos tomam conta, existe um poder esquecido, a palavra falada. Quando o medo invade, dizer frases curtas de fé pode ser o início da cura. Jesus, confio em ti. Tua paz inunda minha mente. Meu socorro vem de ti. Palavras simples, mas com força espiritual suficiente para calar o caos interno e devolver o foco ao que é verdadeiro. É nesses momentos que a fé deixa de ser teoria e se torna escudo. Ler e meditar em salmos antes de dormir é outro ato de proteção. O Salmo 23, o 91 e o 4 são mais do que textos, são remédios para a alma inquieta. Eles reposicionam o coração diante do medo e o lembram de que há um pastor cuidando, mesmo nas noites mais escuras. Quando repetidos com sinceridade, esses versos agem como uma âncora que impede sua mente de ser levada pela correnteza do desespero. Mas talvez o passo mais transformador seja conversar com Deus com total honestidade. Fale com Ele sobre o que o assusta, o que o envergonha, o que parece sem solução. Deus não se ofende com sua dor, Ele se aproxima por causa dela. É nessa entrega que o Espírito Santo começa o processo de renovação mental, substituindo culpa por entendimento e desespero por esperança. Você não precisa fingir que está bem para ser ouvido. A oração verdadeira não é a que impressiona, mas a que confessa. E quanto mais sincero for o diálogo, mais rápido a mente encontra repouso. Deus conhece seus pensamentos antes mesmo que você os pronuncie, mas quando você os coloca em palavras, é como se o inimigo perdesse o domínio que tinha sobre eles. E se você já sentiu que essa batalha mental tem roubado sua paz, comente agora mesmo. Hoje, decido calar a guerra dentro da minha mente. Quero saber quem está pronto para iniciar essa jornada de libertação. A Bíblia nunca ignorou a realidade da mente em guerra. Pelo contrário, ela a descreve como um campo onde se decide a vitória ou a derrota da alma. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, diz Romanos 12:2. Uma ordem espiritual que também é um convite à libertação. Quando a mente se torna o alvo do inimigo, ele não busca apenas destruir pensamentos, mas minar a fé que dá sentido à vida. O ataque é interno, invisível, mas seus efeitos ecoam em
todas as áreas, na saúde, nas relações e na conexão com Deus. Muitos não falam sobre isso. Sentem vergonha de confessar que têm medo de seus próprios pensamentos. Na igreja, se calam. Entre amigos, disfarçam, mas dentro deles há um clamor silencioso. Por que não consigo ter paz? Essa é a armadilha, fazer você acreditar que é o único lutando, quando na verdade há milhares enfrentando o mesmo inferno mental. O isolamento é uma das armas mais poderosas do inimigo. E aqui está algo que poucos compreendem. Quanto mais você tenta lutar com suas próprias forças, mais vulnerável fica. Essa não é uma batalha psicológica, é espiritual. O inimigo conhece o ponto exato em que sua mente enfraquece, e é ali que ele planta dúvidas, culpa e confusão. A estratégia dele não é destruir de uma vez, mas desgastar aos poucos, até que você comece a acreditar que não há saída, mas existe, e está mais próxima do que parece. A libertação começa quando você reconhece que não precisa esconder sua luta de Deus. Quando a mente se entrega, o coração se abre e a cura começa. É nesse espaço de rendição que o Espírito Santo atua com poder, silenciando o ruído interno e trazendo paz onde antes havia tormenta. E se eu te dissesse que a raiz dessa guerra talvez não esteja nos pensamentos em si, mas em algo mais profundo, um trauma antigo, uma culpa não resolvida ou um padrão aprendido desde a infância? O que aconteceria se você descobrisse que a libertação da mente começa com a cura da alma? Há momentos em que a mente parece se rebelar, exatamente quando você mais deseja estar em paz. Durante a oração, na adoração, no silêncio da madrugada, é ali que os piores pensamentos surgem. E o choque é devastador. Muitos acreditam que isso é sinal de falta de fé, mas é justamente o contrário. Quanto mais você busca o divino, mais o inimigo tenta distraí-lo com o ruído interno. Ele sabe que, se dominar seus pensamentos, pode enfraquecer sua comunhão com Deus. Esses ataques podem se disfarçar de culpa espiritual. Você sente medo, acredita que decepcionou a Deus, que seus pensamentos o afastaram para sempre da graça. Mas a verdade é outra. Se essas ideias o atormentam, é porque não vêm de você. São intrusões. O Espírito Santo não condena. Ele convence com amor, conduzindo à restauração. Já o inimigo acusa, humilha e aprisiona. Saber distinguir uma voz da outra é a primeira forma de libertação. Muitos confundem tentação com condenação, e é nesse erro que se perdem. O inimigo não quer apenas fazer você pecar, quer fazê-lo duvidar do perdão. A dúvida é a corrente mais pesada que uma mente pode carregar. Quando você entende que não é definido por seus pensamentos, mas por sua fé, o poder da culpa começa a se dissolver. Deus não mede a sua espiritualidade pelo que passa na sua mente, mas pela forma como você decide enfrentá-la. Mas há uma pergunta que muda tudo. Se Deus já conhece o pior de você, por que ainda permitiria que o inimigo tivesse a última palavra sobre sua mente? Essa é a revelação que muitos nunca tiveram. A libertação não vem quando o ataque cessa, mas quando você aprende a reagir diferente. Quando percebe que o campo de batalha pode ser o mesmo, mas o guerreiro que luta ali já não é o mesmo. Você acredita que Deus pode curar também a sua mente, não apenas o coração? Comente aí abaixo. Minha mente pertence a Cristo. Essa declaração tem poder e talvez seja o primeiro passo para a paz que você busca há tanto tempo. Um dos maiores enganos dessa guerra mental é acreditar que ela é apenas um problema emocional. A mente também precisa de cura espiritual. Há pessoas sinceramente devotas que acreditam estar sendo punidas por Deus, quando, na verdade, estão sendo atacadas por pensamentos que não escolheram. A ansiedade, o medo e o transtorno obsessivo podem se disfarçar de culpa espiritual, fazendo a pessoa sentir-se indigna, até mesmo para orar. Mas Deus não abandona o ferido. Ele o chama ainda
ainda mais perto. Quando você se sente acusado por aquilo que pensa, lembre-se, a condenação não vem de Deus. Se um pensamento o atormenta, mas você o rejeita em seu coração, isso é sinal de fé, não de fraqueza. A guerra espiritual mais intensa ocorre dentro de quem ainda acredita. O inimigo não persegue quem já está perdido. Ele investe contra quem carrega luz. E é justamente essa luz, mesmo pequena, que o perturba. Deus conhece as batalhas invisíveis que você enfrenta. Ele sabe o que passa em sua mente nas madrugadas em que o silêncio parece gritar. Cada lágrima derramada é vista, cada súplica é ouvida. Você não é um fracasso espiritual. Você é alguém que está aprendendo a lutar com armas que o mundo não entende. E quanto mais consciente disso você se torna, mais forte fica. A palavra de Deus não é apenas um texto sagrado, mas um manual de defesa. Ela ensina a renovar o pensamento, a resistir à mentira e a enxergar o espiritual por trás do emocional. Quando você declara a verdade, algo muda dentro de você. A mente começa a se alinhar com o espírito e o desespero perde força. É assim que a cura acontece, não de uma vez, mas passo a passo, versículo por versículo. E se essa luta mental não for um castigo, mas um treinamento? E se cada ataque estiver, na verdade, forjando em você uma fé que resiste até mesmo ao caos interno? Muitos acreditam que Deus só age quando tudo está em silêncio. Mas é justamente nas madrugadas, em que a mente está mais barulhenta, que Ele mais se aproxima. Quando você está deitado, tentando dormir, e a ansiedade começa a apertar o peito, é nesse instante que o Espírito Santo sussurra: eu ainda estou aqui. Ele não espera o seu controle. Ele entra na sua fraqueza. E é ali onde a mente diz: não há saída, que a graça encontra espaço para agir. É importante entender que os pensamentos não definem quem você é. O que o define são as escolhas que você faz diante deles. Todo pensamento que não reflete a paz de Cristo deve ser tratado como um invasor, não como uma verdade. Você não precisa lutar contra cada ideia, mas aprender a deixar que elas passem, sem permitir que criem raízes. Resistir não é brigar, é permanecer firme naquilo que você sabe que é real. O isolamento é o terreno preferido do inimigo. Ele faz você acreditar que é o único a passar por isso, que deveria se envergonhar, que sua fé é fraca. Mas quando você compartilha sua dor, o ciclo se quebra. Falar com alguém de confiança, um líder espiritual ou um amigo de fé pode transformar o peso em oração. O inimigo perde poder quando o silêncio se quebra. Não é vergonha pedir ajuda. A cura espiritual também passa pela comunhão, pela escuta e pela vulnerabilidade. A fé madura não é a que nunca sente medo, mas a que reconhece quando precisa de apoio. Quando a fraqueza é entregue a Deus, ela se torna força. Quando a confissão é feita, o inimigo é desarmado. Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa batalha. E se esses ataques mentais forem apenas a superfície de uma ferida antiga que ainda não foi curada? O que aconteceria se você descobrisse que parte da libertação espiritual está escondida nas memórias que você tenta esquecer? As feridas antigas são portas abertas por onde o inimigo costuma entrar. Quando uma lembrança dolorosa não é curada, ela se transforma em uma voz que fala quando o mundo se cala. É por isso que muitos ataques mentais surgem sem aviso, conectados a algo esquecido, enterrado, mas ainda vivo. A mente tenta proteger, mas o espírito sabe que só há verdadeira liberdade quando o passado é iluminado pela verdade. Deus não revela a dor para ferir novamente, mas para libertar. Há pessoas que passam anos lutando contra pensamentos que, no fundo, nascem de experiências não resolvidas. Rejeição, humilhação, abandono, memórias que moldaram crenças silenciosas. Não sou digno, Deus não me ouve, ninguém me entende. E enquanto essas frases permanecem, os ataques continuam. O inimigo não cria feridas novas, ele apenas reabre as antigas.
Mas quando a verdade de Cristo entra, a ferida deixa de ser arma e se torna cicatriz. Um lembrete de que houve cura. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas decidir não carregar mais o peso. O perdão é uma das armas mais espirituais que existem, porque fecha as brechas que o inimigo usa para atacar a mente. Quando você perdoa, não está dizendo o que fizeram foi certo, mas não deixarei que isso continue me controlando. A alma se alivia e a mente começa a respirar novamente. É nesse processo que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade. Ele toca as memórias, mostra onde o medo nasceu, revela o momento em que você começou a acreditar nas mentiras que te prendem. Cada lembrança revisitada com ele se transforma em libertação. A luz de Deus não apenas expõe a dor, ela a redime. Aquilo que um dia feriu, agora ensina. Mas há um mistério que poucos entendem. Por que Deus permite que certas lembranças voltem justamente quando pensamos já estar em paz? E se o retorno dessas memórias não for um retrocesso, mas um chamado divino para concluir o processo de cura que ainda não terminou? As lembranças voltam porque a alma pede encerramento. Deus, em sua sabedoria, faz com que certas memórias retornem não para punir, mas para curar o que ficou pela metade. É como se dissesse: filho, ainda há algo aqui que precisa da minha presença. E quando você aceita olhar para o passado com ele ao lado, o que antes causava pânico começa a perder o poder. A mente deixa de ver a lembrança como ameaça e passa a enxergá-la como uma lição. Muitos tentam fugir da dor reprimida, mas o que é negado se transforma em prisão. A libertação espiritual exige coragem, coragem para lembrar, para chorar e para entregar. Não há transformação sem confronto, e o confronto não é com o passado, é com a mentira que o passado fez você acreditar. Enfrentar é permitir que a verdade substitua a ilusão. A dor só perde força quando é trazida para a luz. É nesse momento que a fé deixa de ser conceito e se torna prática viva. Quando você decide revisitar o que doeu, Deus o encontra ali e transforma o que parecia destruição em crescimento. A memória que um dia causou medo agora se torna testemunho. A mente, antes confusa, passa a entender que tudo o que foi quebrado pode ser reconstruído sob novas bases. Mas é preciso vigilância. Mesmo curado, o inimigo tenta voltar, sussurrando velhas mentiras. É aí que entra a disciplina espiritual. Ler, orar, meditar e falar a verdade sobre si mesmo, todos os dias. A cura não é um evento, é um exercício contínuo de fé. É escolher, a cada amanhecer, quem governa seus pensamentos, o medo ou a esperança. E se as batalhas que você enfrenta hoje não forem castigos, mas treinamentos para um propósito maior? O que Deus está preparando em você que exige tanta resistência mental e espiritual? Treinar a mente espiritualmente é como cultivar um jardim. Se você não planta nada, as ervas daninhas crescem sozinhas. Os pensamentos funcionam da mesma forma. O que você permite permanecer, floresce. E se não cuidar do que habita dentro de você, a confusão mental tomará o espaço da paz. É por isso que Deus nos convida a renovar o entendimento, porque a mente, assim como o corpo, também precisa de disciplina diária para permanecer saudável. Cada vez que você repete um versículo, ora com sinceridade ou rejeita um pensamento destrutivo, está fortalecendo o seu espírito. Não se trata de um ato isolado, mas de uma construção constante. A fé é prática, não emoção. É levantar-se mesmo quando o peso mental insiste em te derrubar. É dizer: Jesus me ajuda quando tudo dentro de você quer desistir. Esses pequenos atos são os que transformam o campo de batalha em terreno sagrado. A leitura da palavra é sua defesa e a oração é sua ofensiva. Juntas, elas criam uma muralha invisível ao redor da mente. Quando o medo vier, responda com promessas. Quando a dúvida surgir, proclame a verdade.
Quando o silêncio parecer vazio, encha-o de louvor. Cada resposta espiritual é uma vitória invisível sobre um ataque interno. É assim que se vence, um pensamento de cada vez. E se você acha que não tem forças, lembre-se, a força não vem de você. Ela vem do Espírito que habita em você. Deus nunca prometeu ausência de batalhas, mas garantiu presença constante no meio delas. O segredo está em não fugir do campo, mas permanecer firme até que a tempestade passe. A paz não é encontrada fora da guerra, mas dentro dela, quando você entende quem luta ao seu lado. Mas há algo ainda mais poderoso do que resistir: aprender a discernir o inimigo. Como identificar a origem de cada pensamento? Como saber quando é o medo falando e quando é Deus te alertando? Aprender a discernir a origem dos pensamentos é um dos maiores dons espirituais que alguém pode desenvolver. Nem tudo o que vem à mente merece sua atenção. Alguns pensamentos nascem da carne, fruto de inseguranças, experiências passadas ou desejos desordenados. Outros vêm do inimigo, criados para roubar sua paz e distorcer a voz de Deus. E há aqueles que vêm do Espírito, que mesmo quando confrontam, trazem direção e amor. Saber diferenciá-los é libertador. Quando o ataque vier, não pergunte por que estou pensando isso, mas de onde isso vem. Se o pensamento traz desespero, condenação e medo, ele não é de Deus. Mas se traz clareza, arrependimento e esperança, mesmo que doa, ele é um convite à transformação. O Espírito Santo não destrói sua mente, ele a ilumina. A condenação grita, a convicção sussurra, e é na calma da alma que a voz divina se manifesta. Em momentos de confusão, use a autoridade que Cristo lhe deu. Diga, em nome de Jesus, eu rejeito este pensamento. Minha mente pertence a ti. Fale em voz alta, se precisar. A autoridade espiritual é ativada quando é declarada. O inimigo teme a convicção, não o medo. Cada vez que você reage com fé, uma cadeia mental se desfaz. E quanto mais constante for, mais natural se torna viver em paz. Essa constância transforma o caos em clareza. A mente treinada espiritualmente não é a que nunca é atacada, mas a que aprendeu a responder corretamente. A vitória não é um ponto final, é um caminho de disciplina, fé e entrega. Deus não apenas cura a mente, Ele ensina a protegê-la. E a cada dia você perceberá que a voz da ansiedade enfraquece, enquanto a da fé se torna mais nítida. Se este vídeo está te ajudando a entender e vencer essa guerra invisível, deixe o seu like agora mesmo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Assim você continua recebendo mensagens que fortalecem sua fé e transformam sua mente. Um passo de cada vez. A libertação da mente raramente acontece de um dia para o outro. Ela é um processo de reconstrução. Conheci pessoas que viveram anos atormentadas por pensamentos intrusivos e blasfemos, acreditando que tinham perdido a fé. Uma delas me contou que, certa noite, no limite do desespero, apenas gritou: "Deus, me ajuda", e foi o suficiente. Não porque o problema sumiu imediatamente, mas porque naquele instante, pela primeira vez, ela lutou com Deus e não contra Ele. A partir dali, começou um processo. Guiada pela oração e pela palavra, ela passou a entender que os pensamentos que a torturavam não eram dela. Eram ataques, flechas mentais que só tinham poder enquanto ela acreditasse neles. Dia após dia, ela começou a respondê-los com fé. Quando vinham as ideias de medo, ela recitava promessas. Quando a culpa tentava voltar, ela lembrava da cruz. Aos poucos, a tormenta perdeu força. A mente, antes uma prisão, tornou-se um altar de resistência. Esse testemunho é mais comum do que parece. Há quem tenha encontrado paz no meio da crise, e não depois dela. A presença de Deus não apaga o caos. Ela transforma a forma como você o enfrenta. E em muitos casos, é o caos que nos ensina o valor da fé genuína. A vitória não é apenas sobreviver à guerra, mas descobrir que há propósito até mesmo nas batalhas que pareciam sem sentido. Quando uma mente é restaurada, não volta a ser o que era.
ela se torna mais sensível ao espiritual, mais sábia diante do sofrimento e mais compassiva com a dor alheia. Quem vence uma guerra interna se torna abrigo para outros soldados cansados. E é isso que Deus faz. Transforma feridos em curadores, sobreviventes em mensageiros, caos em testemunho. Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa restauração. Uma revelação que muda a forma de ver o sofrimento. E se a luta mental for o instrumento que Deus usa para levá-lo à sua versão mais livre e autêntica? A dor, quando entregue, se transforma em poder. Deus não desperdiça sofrimento. Ele o usa como matéria-prima para moldar a alma. É no limite da mente, quando parece não haver saída, que o Espírito Santo realiza as maiores transformações. A mente que um dia foi campo de batalha se torna território santo. O mesmo lugar onde o inimigo lançou suas flechas é onde agora brota o testemunho de vitória. E quando isso acontece, o medo se cala, porque a luz se torna maior que a lembrança da escuridão. Há pessoas que, antes presas em crises de ansiedade e culpa espiritual, hoje vivem com leveza. Não porque nunca mais foram atacadas, mas porque aprenderam a reagir diferente. A fé amadurecida não busca o fim da dor, mas o propósito dentro dela. Quando se entende isso, até os pensamentos mais sombrios perdem o poder de controlar. Eles se tornam sinais, não sentenças, alertas de que é hora de voltar ao centro, de recentrar-se em Deus. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que, como você, lutaram na mente antes de vencerem no espírito. Davi, Elias, Jonas, Paulo, todos enfrentaram momentos de confusão e medo, mas nenhum deles foi abandonado. Deus os encontrou nas cavernas da alma, restaurou sua visão e os enviou de volta com propósito. É o mesmo que Ele faz hoje. Entra na tempestade mental e transforma a fraqueza em força espiritual. E é nesse ponto que muitos começam a perceber algo quase misterioso. A paz verdadeira não é o contrário da guerra, é a presença de Deus dentro dela. Quando você entende isso, o medo perde sentido. A batalha mental pode continuar, mas você não luta mais sozinho. A fé se torna o escudo que te mantém de pé, e a mente, o espaço onde a esperança constrói morada. Mas há um segredo final que poucos percebem, algo que redefine completamente a forma como encaramos o sofrimento mental e espiritual. E se, no fim de tudo, essa guerra dentro da mente for, na verdade, o caminho pelo qual Deus revela quem você realmente é? Talvez o que chamamos de guerra mental seja, na verdade, o processo pelo qual Deus separa o que é verdadeiro do que é ilusório dentro de nós. Quando a mente é testada, o coração revela o que realmente acredita. O sofrimento não é o fim da fé, é o lugar onde ela é provada e purificada. Cada crise, cada pensamento que você achou que iria destruí-lo, foi também uma oportunidade para conhecer a profundidade da graça. Deus não desperdiça nenhum episódio de dor. Ele transforma até o desespero em linguagem de cura. Quando você começa a enxergar assim, tudo muda. Os pensamentos que antes causavam pavor se tornam lembretes de que há um inimigo tentando interferir, mas também um Deus que não desiste. As madrugadas de insônia viram momentos de intimidade. Os dias de desânimo se tornam convites à rendição. E o medo deixa de ser um monstro para ser um professor. A mente que um dia gritou desespero, agora sussurra fé. E isso não é negação, é transformação espiritual. A fé, quando amadurece, não busca a ausência de lutas, mas a presença de sentido. Você começa a entender que nada foi em vão, nem as lágrimas, nem as quedas, nem os silêncios. Tudo serviu para te moldar à imagem daquele que, mesmo sem culpa, também enfrentou tormentas internas e ainda assim escolheu amar. É por isso que a verdadeira vitória espiritual não é vencer os pensamentos, mas aprender a caminhar com paz em meio a eles. E aos poucos, a mente que antes era um campo de batalha se transforma em um altar. Um espaço onde cada pensamento antes temido se torna uma oração silenciosa, onde cada lembrança difícil se converte em testemunho, onde cada lágrima antes de dor passa a ser sinal de cura. Esse é o poder da presença de Deus.
ele não apenas te liberta da guerra, ele te ensina a fazer dela o seu lugar de encontro com ele. Mas há algo que ainda precisa ser dito, algo que amarra toda essa jornada. E se a verdadeira vitória não estiver em silenciar os pensamentos, mas em escutar, dentro do barulho, a voz de Deus que sempre esteve ali. A guerra da mente nunca foi sobre destruição, mas sobre revelação. No ruído dos pensamentos, Deus fala. No medo, ele ensina dependência. Na dúvida, ele mostra fidelidade. E quando o coração finalmente entende que não precisa mais vencer tudo, mas apenas permanecer em fé, a batalha muda de significado. O que antes era tormenta vira testemunho. O que antes era dor vira propósito. A vitória é perceber que o campo de guerra sempre esteve dentro e que o rei que luta por você sempre esteve ali, também dentro. Tudo o que você viveu até aqui não foi desperdício. Cada noite de angústia, cada lágrima que você acreditou que ninguém viu, cada oração feita em silêncio, tudo foi ouvido, tudo foi usado, tudo foi parte da cura. Deus não cura apenas removendo o sofrimento, mas revelando sua presença dentro dele. E quando essa verdade entra na mente, o inimigo perde o poder, porque a fé se torna inabalável. Agora, o que resta é caminhar com essa consciência, escolher todos os dias alimentar a mente com o que é verdadeiro, nobre e puro. Rejeitar o medo e abraçar a confiança. Proteger o pensamento como quem guarda um templo. Porque, de fato, a mente é isso, o lugar onde o divino habita quando é convidado a permanecer. E quando Deus habita a mente, o inimigo perde o endereço. Então, se você entendeu que sua mente pode ser curada, renovada e transformada por Deus, declare isso com fé nos comentários. Minha mente agora é território de paz. Que essa seja a frase que encerra sua batalha e inicia seu novo capítulo. Porque no fim, a guerra não foi o que te destruiu, foi o que te despertou.